Hoje vamos explorar um dos temas mais intrigantes e misteriosos da história antiga. Como era o mundo antes do dilúvio? Já se perguntou como era a vida das pessoas antes dessa catástrofe global que mudou o destino da humanidade para sempre? Que tipo de sociedade, cultura, costumes, modernidade e tecnologia existia naqueles tempos? Como era o clima, a geografia e, acima de tudo, a espiritualidade das pessoas que viviam antes da ira divina se manifestar? Vamos aprofundar nosso entendimento sobre o mundo antediluviano, trazendo não apenas a perspectiva bíblica, mas também o contexto histórico e científico que envolve esse período. Fique até o final deste vídeo, porque o que vamos revelar pode surpreender você. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Além disso, compartilhe com seus amigos, porque este assunto é fascinante e merece ser analisado minuciosamente. Agora, vamos mergulhar nesse mundo antigo. Uma das características mais impressionantes do mundo, antes do dilúvio, era a extrema longevidade das pessoas. A Bíblia menciona que os humanos daquela época viviam por séculos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Seu filho Sete viveu 912 anos. E Matusalém, o homem mais longevo já registrado, alcançou a idade de 969 anos. Noé, que foi o protagonista e instrumento de Deus na história do dilúvio, viveu até os 950 anos. Já imaginou como seria viver até os 950 anos, como Noé? Talvez você pense, seria incrível. Teria muito mais tempo para realizar meus sonhos e conquistar mais coisas. No entanto, sem dúvida, o mundo daquela época era completamente diferente, e a longevidade humana também era algo único naquele tempo. Pare e pense, por que eles viveram tanto? Diversas teorias tentam explicar essa longevidade. Uma das mais aceitas entre os estudiosos e teólogos é a ideia de que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida longa. A Bíblia sugere que havia uma camada de vapor que circundava a Terra, uma espécie de cobertura natural que protegia os seres humanos da radiação solar e proporcionava um clima constante, úmido e temperado. Essa camada teria sido rompida durante o dilúvio, o que resultou nas chuvas torrenciais que cobriram a Terra. Historicamente, esse período também corresponde a uma era em que a vida humana e a geologia da Terra recebiam benefícios diferentes. A ciência sugere que o mundo pode ter passado por uma grande mudança climática durante essa época. E isso é muitas vezes relacionado à explicação bíblica do dilúvio. A quebra dessa camada de vapor teria alterado o equilíbrio ecológico e climático do planeta, contribuindo para a queda drástica da expectativa de vida das gerações subsequentes. Tudo tem suas consequências, e os atos de desobediência dos seres humanos na época de Noé levaram Deus a enviar o dilúvio. Já imaginou como seria se o dilúvio não tivesse acontecido? Nossa vida poderia ser completamente diferente, afetando desde a saúde até a qualidade de vida que conhecemos hoje. Outro aspecto fascinante do mundo antediluviano era a comunicação direta entre Deus e os seres humanos. Antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com figuras como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e, claro, Noé. Ele oferecia orientação, fazia promessas, advertências e também trazia juízos quando as pessoas se desviavam de seus caminhos. Imagine quão fascinante era naquela época, antes da vinda de Cristo, para restaurar a aliança entre Deus e os homens, poder se comunicar diretamente com Deus. Sem dúvida, era algo extraordinário e inspirador de se imaginar. Entretanto, a moral e a espiritualidade daquela época estavam em declínio. O relato bíblico descreve um período de grande corrupção e violência. A Bíblia fala sobre a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que resultou no surgimento de gigantes conhecidos como Nefilins. Esse é um dos temas mais controversos da história bíblica. Quem eram os filhos de Deus? E quem eram os Nefilins? Uma das interpretações mais comuns sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e se uniram às mulheres humanas. Essa união produziu os Nefilins, uma raça híbrida de gigantes com características sobrenaturais, que se destacavam por sua força, estatura e maldade.
Esses gigantes desempenharam um papel central na corrupção da humanidade, trazendo consigo violência e caos, o que levou à ira de Deus e ao subsequente julgamento com o dilúvio. Para entender por que essa rebelião aconteceu, precisamos voltar ao começo de tudo, antes mesmo da criação da Terra. Segundo a Bíblia, antes de criar o mundo, Deus já existia em sua glória e criou seres espirituais chamados anjos para adorá-lo e servi-lo. Entre esses anjos, havia um que se destacava por sua beleza, poder e inteligência. Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã. Ele era o líder dos anjos e tinha acesso direto à presença de Deus. No entanto, o orgulho de Lúcifer cresceu e ele desejou ser igual a Deus. Esse desejo o levou a tramar uma rebelião contra o Criador, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se unir a ele. Essa rebelião marcou o início de uma guerra espiritual entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Como esperamos, Deus expulsou Lúcifer e seus seguidores do céu. A partir desse momento, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, o adversário, e os anjos caídos se tornaram os demônios que atuam sob seu comando. Quando Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, Satanás viu neles uma oportunidade de vingança contra Deus. Ele fez uma serpente para enganar Eva e induziu-la ao comer do fruto proibido, provocando a queda da humanidade no pecado. Esse ato de desobediência trouxe a morte, o sofrimento, a separação entre Deus e a humanidade. Perceba como o adversário, desde o princípio, trama incessantemente para romper o relacionamento entre Deus e os homens. Tudo começou no Jardim do Éden, e insatisfeito, ele continua a semear no coração das pessoas o desejo de viver longe de Deus. Essa situação persistiu até os dias de Noé. Após a queda, a sociedade antediluviana rapidamente se degenerou. A Bíblia descreve esse período como um tempo em que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. A maldade dos homens crescia continuamente e a sociedade estava mergulhada em corrupção, imoralidade e violência. Um exemplo claro dessa ruptura é a história de Caim e Abel. Caim, tomado pela inveja, acabou assassinando seu irmão. Curiosamente, tudo começou com o desejo de oferecer o melhor a Deus. Abel trouxe o seu melhor animal como sacrifício, enquanto Caim ofereceu algo da terra, acreditando que isso agradaria a Deus. No entanto, quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, uma inveja cresceu no coração de Caim, levando-o ao sombrio desejo de tirar a vida do próprio irmão. Isso desencadeou uma série de acontecimentos que levaram a humanidade a se afastar ainda mais de Deus. Mesmo após o assassinato, Caim formou uma civilização que prosperou materialmente, mas moralmente se distanciou de qualquer senso de justiça divina. Seus descendentes se tornaram mestres de diversas artes e profissões, mas também levaram a sociedade a um estado de decadência. Com o avanço da humanidade, a violência se manteve de forma desenfreada e as estruturas sociais foram corrompidas. A terra, que deveria ser um lugar de paz e harmonia, tornou-se um campo de batalha, onde o pecado reinava. O apetite humano pelo poder e a autossatisfação diminuíram cada vez mais como pessoas de Deus. Ao longo do tempo, o desejo de se afastar de Deus foi crescendo no coração humano, levando muitos a acreditarem que poderiam viver de forma independente, sem depender da graça divina. Você já viu como os dias de Noé se assemelham aos tempos que vivemos hoje? Convido você a compartilhar nos comentários a sua percepção sobre essa semelhança. Será que hoje, assim como naquela época, as pessoas também buscam essa independência, sem consideração de que tudo está nas mãos de Deus? Em meio a essa geração perversa, um homem chamado Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé era um homem justo, integrado em sua geração, e ele andava com Deus conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 9. Por causa de sua obediência, Deus escolheu Noé para ser a guarda de um novo começo para a humanidade. Imagine, em meio a um tempo de corrupção e pessoas vivendo suas vidas afastadas de Deus, o Senhor encontrou em Noé o que mais procurava. Um homem dedicado que buscava viver de forma diferente de todos ao seu redor. Noé andava com Deus, o que revela uma profunda intimidade com o Criador.
uma verdadeira riqueza de relacionamento. Agora quero te convidar a refletir sobre algo importante. Você tem buscado um relacionamento profundo com Deus? Será que suas ações estão alinhadas com os desejos mais genuínos do seu coração? Reserve um momento para pensar nisso, pois essa reflexão pode te levar a compreender melhor os propósitos de Deus para a sua vida. Deus deu a Noé a missão de construir uma arca, um grande barco projetado para abrigar sua família e os animais que repovoariam a terra após o dilúvio. Enquanto Noé trabalhava na construção da arca, ele também pregava ao povo, anunciando-os sobre o julgamento iminente. No entanto, ninguém deu ouvidos às suas palavras. Eles continuaram vivendo como se nada acontecesse, mergulhados na corrupção e na violência. Quando o dilúvio finalmente chegou, a terra ficou completamente submersa. Toda forma de vida que não estava na arca pereceu. Durante 150 dias, Noé e os que estavam com ele ficaram isolados do mundo exterior. Quando as águas caíram a baixar, a arca repousou nos montes de Ararat, e Noé soltou uma pomba, que voltou com uma folha de oliveira, sinal de que a terra estava secando. Após sair da arca, Noé ofereceu um sacrifício a Deus, que distribuiu um pacto com ele. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. Como símbolo dessa aliança, ele colocou o arco-íris nos céus, um sinal de sua misericórdia e fidelidade. A história do dilúvio é um poderoso lembrete de que Deus não tolera a injustiça e o pecado indefinidamente. Ela também nos ensina que, mesmo em tempos de grande corrupção, há sempre uma esperança de redenção e renovação. O arco-íris continua sendo um símbolo da promessa de Deus, de que Ele está trabalhando para restaurar todas as coisas. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.